Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azaria, filho de Oded. Ele foi ao encontro de Asa e lhe disse: Ouça-me, Asa, e ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim. Adonai está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Por um longo tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem um Cohen que pudesse ensinar e sem a Torá. No entanto, quando em sua angústia eles se voltaram para Adonai, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naqueles dias, o povo que saía atrás de seus negócios andava inseguro, e grandes perturbações afligiam todos os habitantes das terras, de forma que eles ficaram dispersos em pedaços, nação contra nação e cidade contra cidade, enquanto Deus os perturbava com todo tipo de angústia. Vocês, porém, sejam fortes e não sejam negligentes, porque o seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu estas palavras profetizadas por Oded, o profeta, elas lhe deram coragem para lançar fora todas as coisas repugnantes de toda a terra de Judá e Benjamim e de todas as cidades que ele tinha capturado nas montanhas de Efraim. Ele também renovou o altar de Adonai, que estava em frente ao pórtico do templo de Adonai. Então ele reuniu todo o povo de Judá e Benjamim, juntamente com todos de Efraim, Menaché e Shimeon, que estavam com ele, porque muitos tinham desertado para ele em grande número ao verem que Adonai, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia sacrificaram a Adonai 700 bois e 7.000 ovelhas do espólio que tinham trazido. E entraram em aliança para buscar Adonai, o Deus de seus antepassados, com todo o seu coração e com todo o seu ser. Eles também concordaram em que qualquer que se recusasse a buscar Adonai, o Deus de Israel, deveria morrer, pequeno ou grande, homem ou mulher. Eles juraram isso a Adonai em voz alta, com gritos e som de trombetas e chofarote. Todo o povo de Judá estava cheio de alegria com esse juramento, porque eles tinham jurado com todo o seu coração e o tinham buscado com toda a sua vontade, e eles o encontraram, e Adonai lhes deu paz em todas as suas fronteiras. Asa, o rei, também depôs Maacar, sua avó, de sua posição de rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem repugnante para uma Asherá. Asa derrubou a imagem dela, cortou-a em pequenos pedaços e a queimou no vade Kidron. Entretanto, os lugares altos não foram removidos de Israel. Apesar disto, o coração de Asa foi totalmente dedicado em toda a sua vida. Ele trouxe para a casa de Deus todos os artigos que seu pai tinha consagrado e também todas as coisas que ele mesmo consagrou, prata, ouro e utensílios. Não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. O rei Asa, ele foi o 3º descendente de Shlomo, o rei Salomão. Salomão teve um bom reinado, ele teve muitas experiências com o Eterno agiu de maneira poderosa durante o seu reinado. Porém, após a morte do rei Shlomo, o seu filho, que assumiu, ele não agiu na direção do Eterno com sabedoria e acabou provocando uma divisão no povo de Israel. E ficaram 10 tribos que se separaram ao norte e 2 tribos que ficaram ao sul. E com isso, o povo hebreu, os descendentes de Abraão, estavam agora separados. O rei das 10 tribos, chamado então Israel, eles se afastaram do Eterno. Deixaram todas as coisas e tudo aquilo que eles tinham aprendido como herança de Moshe e adotaram outros deuses.
absorveram deuses dos povos vizinhos, ou então, como um dos reis, criou seu próprio Deus. E com isto eles realmente se afastaram, expulsaram da sua terra todos os Koanim, todos os sacerdotes, todos os Perushim, todos os Levim, todos os seguidores do Eterno foram expulsos da terra de Israel. Eles retornaram para Judá e começaram a ter vidas separadas. Depois, o segundo descendente de Shlomo voltou-se novamente, ele reconduziu o povo de Israel para buscar o Eterno, porém o seu reinado foi curto, e já Asa, o terceiro descendente, realmente se dedicou a trazer de volta o culto ao Eterno, e começou mesmo a tirar as coisas estranhas, as coisas contrárias, tudo aquilo que era estranho à cultura que eles tinham aprendido da Torá, ele começou a eliminar. E começou na própria casa. E nós vemos que o povo de Israel estava com muita facilidade de se afastar do seu Deus. Em poucas gerações, culturas ou cultos estrangeiros dos povos vizinhos, povos esses que o nosso Deus já tinha dito anteriormente que eles deveriam ser destruídos justamente porque eles não serviam o Eterno e faziam abominações. E essas abominações que incomodavam a Deus estavam agora entrando dentro do povo de Israel. E Asa fez questão de começar uma limpeza. E ele começou a buscar o Eterno. E começou a ter experiências muito importantes. Uma das coisas que ele teve que enfrentar foi uma invasão dos etíopes. Numa época em que o texto diz que Asa tinha sobre o seu controle, sobre o seu domínio, um exército de 580 mil homens. E, aparentemente, podia ser um grande exército para aquela época. Só que os etíopes chegaram com 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Isso, aos olhos de qualquer estrategista, diriam que era algo absurdo, que não tinham jeito de vencer isto. Eles tinham mais do que o dobro de combatentes e com armas poderosas. Qualquer outra nação deveria se intimidar e tentar negociar a paz, uma rendição, qualquer coisa, porque não tinha como ganhar. Mas Asa procurou o seu Deus, consultou o seu Deus, e o Eterno falou para ele através de um profeta que ele poderia confiar que ele teria vitória. E realmente, o Deus de Israel, o Deus de Abraham, Isaac e Jacó, eles deram a vitória a Judá. E realmente todo aquele exército poderoso dos etíopes foi desbaratado de uma tal maneira que eles não puderam se recuperar tão cedo e tiveram que voltar para sua terra completamente derrotados. E Asa reconheceu que foi a mão do Eterno que deu vitória a eles. Ele reconheceu que não foi a sua competência, a sua capacidade, o seu exército, mas que foi de fato um milagre. E reconhecer quando o Eterno faz um milagre é uma coisa importante. E por esta confiança, ele recebeu depois esta palavra de estímulo. E que não somente ele, mas todo o povo de Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim, deveriam permanecer fiéis, deveriam manter-se em obediência, que eles seriam grandemente abençoados. E a partir desta guerra, a coisa acalmou. Acalmou de tal maneira que eles não tiveram mais guerras, até cumprir esse tempo. Até ficarem 35 anos do reinado de Asa em paz, em tranquilidade, porque eles confiaram. E depois que ele assumiu esse compromisso, vemos que ele teve a responsabilidade e o zelo de até mesmo depor a sua avó,
que era a rainha mãe, porque ela trazia ali para o palácio um ídolo, conforme o texto dizendo que era horrível, que era um ídolo repugnante. E realmente ele fez questão de eliminar esse ídolo, tirar isso do palácio, destituiu a sua avó, fez questão que a coisa ficasse limpa. Queria a terra de Judá limpa. Isso é muito importante nós entendermos. O nosso Deus é zeloso. O nosso Deus é muitas vezes paciente, tolerante. Mas tem sempre um limite. Tem sempre um tempo em que o Eterno dá oportunidade para as pessoas se consertarem. E depois de um tempo ele vai cobrar isto. O povo de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, estavam com governantes que o que eles queriam era a distância do Deus de Israel. Queriam distância. Eles se afastavam cada vez mais. E é interessante nós lermos o texto em que cita que muitos das tribos do norte, dessas 10 tribos, vendo toda aquela idolatria, não queriam isto, mas ouviram as notícias de que o Deus de Israel estava em Judá, estava dando vitórias, estava fazendo coisas muito importantes, estava presente. Então eles desertaram, saíram daquelas tribos que eram governadas por reis completamente afastados do Eterno e buscaram aonde estava a bênção de Deus. E diz o texto aqui que foram em grande número. E esses que se refugiaram em Judá realmente foram abençoados. É um detalhezinho que parece passar despercebido, mas que nós vamos ver que isso repercutiu depois. Todas estas 10 tribos que viviam completamente ignorando ao Eterno, elas posteriormente, o tempo da paciência de Deus se esgotou, e essas 10 tribos, que eram em número muito maior do que Judá e Benjamim, eles foram conquistados. Eles foram levados pela Síria e simplesmente não se tem mais notícias. Eles foram completamente assimilados porque eles não tinham mais compromisso com o Eterno. Então se misturaram com os povos e simplesmente deixaram de ser Israel. Já aqueles que antes estavam ali, mas migraram para o sul, indo para a terra de Judá, por causa do serviço no templo, por causa do Eterno, eles foram relacionados e viveram em Judá. E se integraram em Judá. E é por isso que, posteriormente, nós vamos encontrar já um dos seguidores de Yeshua que escreveu uma das cartas, Yaakov. Ele se refere às 12 tribos de Israel, aos dispersos das 12 tribos, porque se realmente 10 tribos tivessem desaparecido e só tivesse 2, não teria muito sentido essa sua identificação. Mas vemos que um remanescente que foi fiel ao Eterno garantiu que essas tribos fossem preservadas até o momento em que isso fosse importante ser preservado. Então, até mesmo isso contraria alguns pensamentos que circulam pela internet de que das 10 tribos, há uma ideia da segunda casa, principalmente a respeito de Efraim, e existe uma doutrina que não tem fundamentação nas Escrituras, dizendo que as 10 tribos desapareceram, e que elas se misturaram, estão em todos os lugares, e ensinando que somente os descendentes desses aí é que podem crer em Yeshua. Mas não tem nada de fundamento nisto. Não tem nenhuma verdade nisto. Nós vemos que, principalmente a tribo de Judá, ela foi preservada e tinha que se manter preservada, porque as profecias, que vemos que as profecias se cumprem, estavam já se cumprindo aqui nos tempos de Asa, em que o profeta falava o recado de Deus e as coisas se cumpriam. Então as coisas têm que ser assim. Então as profecias falando a respeito da vinda do Mashiach, que tinha que ser da tribo de Judá,
Então essa tribo tinha que ser preservada. Não poderia deixar de existir, porque o Mashiach ainda teria que vir. E foi preservada até o seu devido tempo, quando, há 2000 anos atrás, aproximadamente, veio o Mashiach. E ele veio justamente, conforme havia sido dito, da tribo de Judá, descendente de Davi. Tudo se cumpriu exatamente como foi escrito. Porque o Eterno tinha o propósito, sim, de abençoar não somente o povo de Israel, o povo judeu, mas todas as nações. E ele veio para que isso se cumprisse. E aquilo que foi dito lá em Bereshit, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, que diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão, isso é garantia de que Deus não excluiu nenhuma nação. Deus não excluiu os outros povos, garantindo salvação somente para os judeus. De maneira nenhuma. O plano do Eterno sempre abrangeu toda a humanidade. E Yeshua veio para isto. Ele veio em cumprimento dessas profecias. Ele agiu para preservar tudo isto. Então a tribo de Judá teve também as suas experiências. Esse rei fez questão de manter o serviço, dar apoio para os sacerdotes, apoiar todo o serviço, os objetos que eram dedicados, eram consagrados ao serviço, foram todos eles reabilitados, consertado o que tinha que consertar, arrumado o que tinha que arrumar. Ele fez com que o serviço eterno fosse realmente algo que não pudesse parar nunca. Isso deu continuidade. Todo o livro de Crônicas, os 2 livros, eles citam muitos reis, uma sequência de reis, todos descendentes de Davi. E, óbvio, todos descendentes também de Shlomo. E todos eles passaram as suas próprias experiências. Uns foram fiéis, outros não foram fiéis. Os fiéis foram abençoados, os que não foram fiéis experimentaram derrotas e foram amaldiçoados. Muitos tiveram problemas na sua própria família, na sua própria vida, na sua própria saúde. Uns reinaram mais, outros reinaram pouco, mas cada um teve a sua experiência. E ao lermos todo esse texto, nós vemos claramente que o Eterno esteve presente em todos os momentos na história do povo de Israel. E hoje nós vemos a mesma coisa. Esse Deus que agiu aqui é o mesmo que está hoje. Do mesmo jeito que ele foi exigente naquele tempo, ele ainda é exigente hoje. Hoje não é um Deus tão bonzinho que tolera tudo como muitas pessoas gostariam que ele fosse. Um Deus que é tão bonzinho que parece um gênio da lâmpada, que é só chamar e pedir alguma coisa que ele faz. Nós vemos aqui nas Escrituras que ele nunca foi assim. Ele sempre foi um Deus que quer ser respeitado como Deus, ele quer ser adorado como Deus, e que por sua misericórdia ele se dispõe a atender nossas necessidades. Não que ele tenha nenhuma obrigação de fazer isto. Mas ele continua se relacionando com as pessoas, continua sendo paciente, continua sendo tolerante, mas ao mesmo tempo, cada um tem o seu prazo de tolerância. Aqueles que realmente se consertam, o Eterno abençoa muito. Dá umas experiências maravilhosas. Aqueles que se rebelam, vão lamentar. Vão lamentar porque o nosso Deus age deste jeito. Ele faz a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele faz a distinção entre aqueles que são fiéis e os infiéis. Então é importante que nós tenhamos uma posição sobre isto. Enquanto Asa assumiu essa posição de fidelidade, realmente foi claro, foi visível, não somente para o povo de Judá e Benjamim, mas também entre as outras tribos, daqueles que ficaram sabendo. Então, quando nós somos abençoados por nosso Deus, nós vamos ser testemunhas e as pessoas vão ver o que acontece em nós. E vão reconhecer. E muitos poderão querer saber o que está acontecendo, por que existe isso na sua vida. Você poderá dizer, porque eu obedeço ao Deus Criador de todas as coisas. Ao Deus que se revelou ao povo de Israel
e que foi preservado esse conhecimento e hoje está à disposição de quem quiser. Então nós poderemos não só experimentar essas coisas maravilhosas, mas também testificarmos. Então Judá foi uma testemunha da bênção de Deus, que fez com que outros quisessem estar ali. Todos os que se levantaram contra Asa foram derrotados. Até mesmo o rei das 10 tribos, o rei das tribos chamado Israel, que se levantou contra Asa, até ele, que tinha um exército também bem maior, foi também derrotado. Porque o Eterno conhece o coração de cada um. É importante nós analisarmos estes aspectos. Nosso Deus, ele é realmente um Deus maravilhoso, misericordioso, mas que vai cobrar de cada um de nós uma posição. Quando nós falhamos com ele leva em consideração. Ele eventualmente poderá ter paciência, tolerância, mas a hora que alguém insistir demais em desobedecer, vai chegar a hora que vai esgotar a paciência do Eterno e não será nada agradável. Como diz um texto que encontramos na carta aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos acham, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso, disposto a perdoar qualquer tipo de coisa que a gente apronte. Mas, na hora de prestar juízo, ele é severo. E aquele texto, ele não foi escrito assim à toa. Quando diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é porque tem algo de verdade nisto. Nós não temos que adorá-lo porque o tememos. Não. Deus nem aceita isso. Uma pessoa que quer obedecer só por medo. Mas ele está disposto a demonstrar muito do seu amor. E tudo isso é uma questão de disciplina. Deus quer pessoas que entendam que há diferença entre servi-lo, reconhecê-lo como Deus e desprezá-lo. Isso é que faz toda a diferença. Então nós devemos ter isso em nossa mente. Devemos ter isto como objetivo de divulgarmos para que todas as pessoas saibam exatamente. O nosso Deus é assim. Ele é tão misericordioso que enviou Yeshua para resolver a nossa situação com ele, para perdoar nossos pecados, para nos corrigir, para nos livrar de toda condenação, tirar de nós toda a culpa. Uma coisa muito maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, quem negar isso, rejeitar isto, vai responder por esta postura. Então vamos ser fiéis. Vamos tomar uma posição com o nosso Deus. Não vamos demorar muito. Não vamos esgotar a paciência de Deus. Porque não vai ser nada agradável. Mas vamos aproveitar a disposição dele de nos perdoar e vamos acertar nossa vida. Então todos nós temos que fazer isto. E temos que fazer com que todas as pessoas saibam exatamente sobre este assunto. Vamos ser fiéis que seremos grandemente abençoados. Amém.